A gente já viu como criar uma página PHP, como colocar a inclusão de cabeçalhos e rodapés para evitar ficar repetindo o mesmo código diversas vezes. A gente já viu também como ler parâmetros que o cliente enviou para o servidor. Agora que eu li esses parâmetros lá no nosso adiciona produto, o que eu queria era fazer de verdade a inserção desse produto em um lugar, inserir num banco de dados. A gente já instalou uma MySQL, agora o que eu quero fazer é, lá no meu MySQL, ser capaz de guardar os produtos. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que executar alguns comandinhos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é levantar o servidor do MySQL e me conectar nele. Quando eu instalei o XAMPP, a gente já instalou o MySQL. Então, no localhost, a gente pode vir aqui na configuração do XAMPP, o status. A gente vê se o MySQL está ativado ou desativado. Se estiver desativado, é só inicializar ele. Então, agora que eu já estou com o MySQL rodando, que eu confiro aqui no meu status, eu posso ir no PHP MyAdmin, que é o administrador do PHP via web. Nesse meu administrador web, eu vou criar aqui um banco de dados. O nome do banco de dados vai ser loja, create. Criei o banco de dados loja, posso escolher ele aqui. Dentro desse banco de dados loja, eu vou escrever um SQL. Esse SQL vai criar, create, uma tabela. O nome dessa tabela é produtos. O que o produto tem? O produto tem 3 coisinhas. O nome, o preço e o ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ou qualquer outro tipo de ID. No nosso caso, o ID ele é de verdade um número. Ele é um número inteiro, um integer. E ele vai ser setado automaticamente, incrementado automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5. E ele é a nossa chave principal. Ele é o identificador principal do nosso produto. É ele que identifica o ID, o identificador do nosso produto. Já o campo nome é um campo mais simples. É um campo de texto que tem 255 caracteres, que suporta até 255 caracteres. E o campo preço? O campo preço é um campo decimal, isso é 300,57, alguma coisa do gênero, e ele suporta 10 casas decimais, 10 casas antes da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Essa é a tabela que eu quero criar. Ponto e vírgula, go. Eu criei a minha tabela. Vamos dar uma olhadinha nela? Structure. Olha a minha tabela aqui, produtos. A minha tabela produtos, se eu cliquei, ele tenta selecionar todos os produtos e não traz nada. Claro, SQL, vamos inserir alguma coisa. Insert into produtos, eu tenho que falar o ID, o nome e o preço. Bom, eu vou falar que o ID, velhos, ID é 1, o nome vai ser carro e o preço vai ser 20 mil. E vou inserir esse cara. Então, go. Inseriu. Que mais? Vamos inserir mais um carro. Ou vamos inserir mais 2 produtos. Insert into produtos, values. O primeiro agora vai ser o de ID 2. Eu vou colocar que esse produto tem o nome de motocicleta e ele custa 10 mil. Ponto e vírgula ou não, aqui nesse editor é opcional. Go, inserir. E agora eu vou inserir mais um produto. Insert into produtos. Mas você lembra que eu falei que o ID era opcional? O ID ia ser auto-incrementado? Não estava auto-incrementado até agora. Eu estava forçando o goela abaixo. 1, 2. Então, se eu não quero falar ele, é só eu falar, olha, eu quero colocar só o campo nome e o campo preço. E os valores são, 2 pontos, uma bicicleta que custa R$300. Aí eu não precisei falar o ID. Vou inserir, go. Perfeito. Vamos ter certeza do que aconteceu por lá? Eu vou aqui no meu browse e clico Select from Products, Select asterisco from Products, para trazer todos os produtos. Olha aqui, o carro, a motocicleta e a bicicleta. Perfeito? Create Table, criou a tabela, Insert, inseriu, Select asterisco from Products, trouxe os produtos. Se você quer saber mais sobre SQL, a gente tem um curso que vai ensinar diversos outros queries, diversos outros tipos de queries que a gente pode executar. Vamos continuar agora o nosso sistema? O que a gente quer fazer agora é, lá naquele nosso adiciona produto, se lembra do adiciona produto? Que ele lia o nome e lia o preço? Eu quero inserir um produto, cara. Como é que eu faço para inserir um produto? Bom, agora a gente já sabe. Insert into produtos, campo nome, campo preço, values, esses 2 valores.
Tudo bem? Só que isso daqui tem que ser uma string. Então eu vou colocar uma string aqui. Essa daqui é a string que eu vou executar. Eu vou chamar de query ou de statement. Esse é o que eu vou executar. Então, esse cara aqui eu queria executar, só que antes eu tenho que colocar aqui tanto o nome quanto o preço. Eu quero concatenar o nome e o preço. Isso é, eu quero fechar a string aqui e concatenar o nome. E depois concatenar uma vírgula e depois concatenar o preço. Tá trabalhoso, né? Ainda mais que imagina que eu preciso de aspas aqui. Lembra, strings vão ter que precisar de uma aspas. Então eu vou colocar uma aspas aqui para o nome. Ixi, tá complicado ficar concatenando tudo assim, né? Então, concatenação funciona com strings tanto com aspas duplas quanto com aspas simples. Agora, se eu uso aspas duplas para definir uma string, eu posso colocar um valor aqui dentro. Eu quero colocar aqui dentro o nome. Eu quero colocar aqui dentro o preço. E aí, com isso, quando eu usei chaves e cifrão, ele pega o valor da variável nome e enfia aqui dentro. Pega o valor da variável preço e enfia aqui dentro. Mas cuidado, faltou a aspa simples. Eu queria uma aspas aqui para isolar o nome da pessoa. Tudo bem? Ainda tem alguns perigozinhos aqui que a gente vai ver mais para frente. Mas agora já está razoável. Eu tenho uma string, e essa é a sacada das aspas duplas. Eu consigo o quê? Interpolar valores, colocar valores dentro dessa string. E o valor que eu quero colocar é o nome, e o valor que eu quero colocar é o preço. Insert into produtos, nome e preço, values, o valor do nome, vírgula, o valor do preço. É isso que eu quero fazer. Mas agora eu quero executar. Como é que eu faço para conectar no banco de dados do MySQL e executar isso? Primeiro, eu tenho que conectar no MySQL. Para conectar no MySQL, MySQL improved, underline, connect. E aí, quando eu quiser conectar, eu falo para ele quais são os dados da minha conexão. Qual é o IP do meu servidor? O IP do meu servidor sou eu mesmo, localhost. Qual é o usuário do meu servidor? Por padrão, o usuário do MySQL que a gente está instalando, root. Qual é a senha desse usuário? Por padrão, a senha vazia. Qual é o nome do banco de dados que a gente criou? O nome do banco de dados é loja. Então, isso daqui é uma função que vai criar uma conexão com o banco de dados para a gente. Ele vai devolver para a gente a conexão com o banco de dados. Então, eu chamo uma função que cria a conexão e eu recebo essa conexão de volta. Perfeito. Então, eu tenho essa conexão, vou fazer ela aqui em cima. Abrir a conexão. Depois de ter aberto a conexão, eu quero executar esse cara. Eu quero executar a query. Se eu quero executar a query, MySQL improved, underline, query. Executa a query. Se eu vou executar a query, eu tenho que falar em que conexão e eu tenho que falar qual query. Executa essa query nessa conexão. Tudo bem? E isso daqui devolve para mim o quê? Alguma coisa. E executou essa query. Depois que executou essa query, vou fechar a conexão MySQL e underline close a conexão. Fechei a conexão. E com isso eu fiz o meu insert. Vamos testar tudo isso? Vou no navegador, volto aqui para o nosso formulário e vou colocar agora, o que eu vou colocar? Vou colocar um lápis que custa R$1 e cadastro. Ele falou produto lápis 1 foi adicionado. Será que foi adicionado? Vamos lá no nosso banco de dados, SQL, select asterisco from produto. Go. Olha aqui, carro, motocicleta, bicicleta e lápis. Ele colocou no banco de dados esse nosso produto. Legal, muito simples de abrir a conexão, é só fazer MySQL Connect, muito simples de fechar, MySQL Close, e muito simples de executar, MySQL Query. O que eu tenho agora é que aprender os diversos tipos de query e como usar eles na nossa página. A inserção a gente já sabe, insert into produtos e executa ela. Tudo bem? Agora tem um cuidado aqui para tomar, pode dar alguns errinhos. Por exemplo, o que acontece se eu esquecer de colocar o preço? Se eu não colocar nada no preço aqui. Cadastrar. Ele falou que foi adicionado um lápis sem preço nenhum. Vamos ver no nosso banco de dados? A gente seleciona de novo, Go, e a gente tem um lápis de R$1, mas não tem lápis sem preço. Por quê? Porque deu um erro.
e a gente ficou sem saber que deu esse erro. Quando a gente executou a query, pode dar algum erro. Por exemplo, se você não passar nada, vai ficar uma vírgula voando. Não faz sentido. Então a gente tem que verificar se deu certo ou não. If MySQL query deu certo. Nesse caso, deu certo. Neste outro caso, não deu certo. Agora sim, já que nesse caso deu certo, é essa mensagem que eu quero mostrar. Então, somente se der certo, eu quero mostrar essa mensagem. Então, eu vou fechar o PHP aqui, nesse nosso if, vou colocar a mensagem de sucesso e vou começar o PHP de novo. PHP, o else. Tá aqui. E vou terminar agora o PHP aqui, no finalzinho dele. PHP e fecha tudo. Então quer dizer, se deu sucesso, ele vai mostrar essa mensagem. Se não, ele vai mostrar uma mensagem de erro, uma mensagem de danger. O produto não foi adicionado. E aí eu fecho o meu if com essas chaves aqui. Salvei, vou testar esse if. Venho aqui na minha página e tento adicionar de novo. Lápis sem preço nenhum. Cadastrei, o produto lápis não foi adicionado. Ele falou para mim que deu um erro. Perfeito. Então agora eu já consigo adicionar diversos produtos. Uma dúvida, eu fechei a conexão. Só que, se lembra que toda vez o cliente faz uma requisição para o servidor, executa o programa e devolve a resposta para o cliente, esse programa deixa de ser executado. O PHP, por padrão, quando termina a execução de um script de uma página nossa, ele fecha a conexão para a gente. Se ele fecha a conexão para a gente, eu, teoricamente, não preciso fechar. Eu poderia fechar para dizer, olha, já liberei, já não estou mais usando essa conexão. Mas se eu tirar essa linha, tudo bem, ele automaticamente fecha a conexão para a gente quando terminar o rodapé, quando terminar de processar toda a nossa página. Então não vou precisar me preocupar com fechar a conexão. Somente abrir a conexão, fazer a inserção e terminar o meu processo, terminar a minha página. Vamos fazer os exercícios e depois a gente melhora ainda bastante o nosso visual e a navegação do nosso sistema, além de poder melhorar esse nosso código que está bem feinho.